Olá, queridos alunos, estou aqui para dar uma aula, né, referente ao caderno do aluno, uma atividade que vocês vão fazer. E essa aula, né, já foi passada no centro de mídias, lá no aplicativo, né? Então, antes de eu começar a explicar mais sobre essa aula, eu gostaria de dar alguns recados, né? Então, lembrá-los que semana que vem nós vamos migrar para o Google Sala de Aula, né? O Google Classroom. Que vocês já devem tentar entrar, né, nessa nova ferramenta aí, e vocês vão ver que ela é bem fácil de mexer, vai ter bastante tutorial aí. O Leandro já mandou muita coisa para vocês para saber como que acessa, né? E nessa própria ferramenta aí você vai enviar as atividades. Eu vou enviar as atividades por lá, vocês também vão enviar por lá, então não tem mais essa coisa de ficar mandando por e-mail, né, ou por WhatsApp, então vai ficar tudo num lugar só, tá? Então vai facilitar bastante, né, a vida de todo mundo. E lembrando, né, também para vocês sempre acessarem o aplicativo, o centro de mídias, né, assistir às aulas que tem lá, conferir sempre a programação, tá bom? Então, nesse momento, né, que nós estamos tendo a aula à distância, então lembrar que as presenças, né, a nota de vocês, é tudo por meio das atividades. Então, não deixe de fazer, tá, gente? Não deixe acumular. Eu sei que o primeiro bimestre foi assim, atípico, né? Muita gente não fez, porque ficou meio perdido quando veio as aulas online. Então, agora a gente não deixa acumular. Vamos pegar firme. Então, assim, as atividades são semanais, então toda semana o professor vai postar uma atividade. Então, se você não fizer essa semana, vai acumular semana que vem 2 atividades. Então, né, deixe tudo sempre em ordem, tá? Para não chegar no fim do bimestre e dar aquela correria. Tudo bem? Então, vamos lá à nossa aula. Bom, a nossa aula é referente ao caderno do aluno, volume 2, tá? Então, é aquele lá que vocês pegaram na escola. E o nome da atividade é Quem conta um ponto, aumenta um conto, né? Eu acho que soa meio familiar para vocês essa frase, porém tem alguma coisa assim que mudou aí, né? Então, assim, essa frase, ela é de um dito popular que a gente vai ver mais adiante. Bom, então, né, o objetivo dessa aula, né? Então, a gente vai conhecer os gêneros poema, ditado popular e provérbio. Tá? Então, as habilidades, né, vai ser distinguir, né, as marcas próprias do texto literário desses textos que são considerados não literários, né, como notícia, né, então são textos mais voltados para literatura. Bom, então, antes de começar, né, então até na aula que teve no Centro de Mídias, surgiu essa pergunta: o que é necessário para que um texto seja um poema? Então, para ser considerado poema, ele tem que ter estrofes, né, versos, rimas, inversões sintáticas e polissemia. Então, assim, vou pedir para vocês fazer essas anotações no caderno, tá? Assim, eu não sei se alguém tem facilidade com esse tema, porém, quem não tem, dá uma pausada aí e vamos pôr na frente, então, tudo isso daí que não pode faltar, né, num poema. Então, assim, estrofes. O que é estrofe? Então, aquele conjuntinho de verbos, de versos, desculpa. Então, seria, entre aspas, assim, os parágrafos, né, do poema. Mas a gente não pode falar dessa maneira. Então, estrofes é aquele conjuntinho de versos, tá? O verso, sim, o verso é cada linha do poema, tá? Então, se eu falar assim, quantos versos tem esse poema? Você vai contar as linhas do poema. Quantas estrofes? Você vai me contar o quê? Aquele conjuntinho de verbos, de versos, tá? As rimas. Então, assim, não necessariamente um poema ele vai ter rimas, tá? Mas, assim, os poemas mais clássicos, eles vão ter rimas, tudo bem? Que é aquela combinação do final das palavras, né? O final de um verso, ele vai combinar com o final da última palavra do outro verso, tá bom? Vai ter muitas inversões sintáticas e às vezes, pessoal, essas inversões sintáticas, elas causam um pouco de dificuldade às vezes no leitor, né? Porque a gente não está acostumado com aquela ordem sujeito,
verbo, complementos, né? O sujeito vem primeiro, o predicado vem depois. Na inversão sintática, não, né? Então, a gente está acostumado a falar assim, Maria caiu no chão. Então, Maria é o sujeito, né? Caiu no chão é o predicado. Isso a gente está acostumado, né? Agora, em poemas, para trabalhar mais com a linguagem, o que o autor faz? Ele muda essa ordem aí. Então, ele vai falar assim, ó, caiu no chão a Maria, né? Então, assim, esse exemplo tá bem, assim, né, simples, né, de entender. Mas, às vezes, eles trabalham mais com a linguagem, faz umas inversões que a gente não tá muito acostumado, mas seria mais ou menos nesse estilo de exemplo que eu dei para vocês, tá? Tem muitos casos de polissemia também. O que é polissemia? Então, polissemia são os vários sentidos que uma palavra pode carregar. Então, assim, num poema, que nem o poema do Carlos Drummond de Andrade, né? No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. A palavra pedra aí não tá só no sentido literal dela, tá? Então, pedra aí seria o quê? Os obstáculos da vida, os problemas. Então, olha só, gente, todo o significado, o sentido que a palavra pedra pode trazer, tá? Na parte figurativa, né? Na parte poética. Tem algum poema que fala assim, meu verso é sangue, mas será que é o sangue mesmo, né? Não, aí o sangue também ele pode ser o quê? Uma luta que você tem diária para fazer versos, o trabalho, o suor, né, que deu para fazer aqueles versos. Então a gente tem que enxergar no poema essa polissemia. Então às vezes assim tem aluno que não gosta muito de poema, de analisar poema, porque fala que a linguagem é difícil, tá? Mas não é que a linguagem é difícil, é que você tem que parar para interpretar, né? A polissemia, os vários sentidos que essa palavra trouxe, beleza? Aí trouxe aqui mais uma pergunta que também vai ter lá no caderno do aluno. Poemas abordam questões sentimentais. Há possibilidade destes apresentarem outros temas? Dê exemplos, tá? Então, essa pergunta aí vai ter no caderninho do aluno. Então, você acha que o poema só fala de questões sentimentais, de amor? Será? Né? Eu acredito que não, né? Então, aí já estou dando uma ajuda aí nessa questão aí para vocês. Então, a gente sabe que tem textos que podem falar sobre amizade, pode falar sobre política, né? Pode falar de temas, assim, para levar uma pessoa a refletir mais sobre a sociedade. Então, pode falar de ódio, né? Então, não é só questão sentimental. Então, tente pesquisar vários poemas, né? Tente pesquisar poemas que não tratem só de questões sentimentais, tá? Que aí vocês vão ver que existem muitos poemas, né? Que ficou meio taxado. A gente acha que poema só vai falar de amor, mas não é bem assim. Bom, então aí, né? A apostila de vocês, né? Como tá falando de poema, ela vai trazer, né? Um poema que tem como título, né? É um ditado popular, né? Foi baseado no ditado popular, né? Aí traz aqui a pergunta, você conhece algum ditado popular? Né? Então, o que são ditos populares? Aí coloquei aqui alguns exemplos, né? Que nem o de grão em grão a galinha enche o papo. Então, às vezes, para a pessoa querer expressar alguma atitude, alguma ação, né, do dia a dia, ela cria esses ditos populares. Então, assim, que nem para falar que a pessoa, assim, que ela trabalha, né, que de pouco em pouco ela consegue, sei lá, vencer na vida, conseguir um emprego. Então, assim, de grão em grão a galinha enche o papo. Então, assim, nas pequenas coisas que a gente consegue crescer, às vezes. A gente não pode desanimar, né? E tem esse daí, ó, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então, assim, o poema vai ser um pouquinho diferente, ó. Quem conta um ponto aumenta um conto, né? Então, o que está sugerindo isso? Então, assim, você já brincou de telefone sem fio? Eu acredito que já. Então, o telefone sem fio não é assim, você começa uma história, né? Você começa a sua história ou você fala, sei lá, um fato que aconteceu, aí você quer que vá passando esse fato até chegar na última pessoa. E aí, quando chega na última pessoa, sai igualzinho que eu falei, né?
Então, geralmente, né, na maioria das vezes, não. Então, as pessoas vão o quê? Elas vão aumentando aí, né? Então, acaba... Por que será que chama, né, quem conta um ponto? Então, assim, porque eu contei minha história, ponto. Fulana vai lá, ela dá a versão dela. Então, a gente vai criando o quê? Um conto. A gente já estudou o que é o gênero textual conto, né? Então, aí veio, assim, algumas ideias, né? Então, cada ponto acrescenta uma história inteira, tá? E todo ponto de vista se constrói a partir do olhar do observador. Então, a gente vai ver algumas questões filosóficas que a apostila vai trazer, né? Então, às vezes a pessoa faz na maldade, né? Na fofoca, então ela quer difamar uma pessoa, ela aumenta a história. Ou às vezes ela quer dar um toque, né? Ela nem quer prejudicar a pessoa, mas ela quer, sei lá, deixar a história mais bonita, né? Às vezes a história não foi tão, assim, boa para ela, então ela vai aumentar. Ela vai florear, né? Assim, tá lá o fato, mas tá todo floreado, não foi bem assim que aconteceu, né? E a gente vai ver também uma questão aí da apostila que vai falar que existem 3 fatos, né? O que você conta, o que eu conto e a verdade, né? E o que realmente aconteceu, tá? Então, a gente vai falar muito, né, nesse poema. Então, por que eu tive a necessidade, assim, eu senti a necessidade de fazer essa aula? Porque talvez seja um pouco complicado entender o poema que o texto vai trazer, que o caderno do aluno vai trazer, né? Então, a gente vai falar muito, olha só, gente, sobre ponto de vista, né? Então, cada um, a vista, né, que vai trazer a questão que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, o que isso quer dizer? A maneira como eu enxerguei a situação é diferente da sua. Então, assim, muita coisa a gente tem que levar em conta. Então, às vezes, a maneira como eu fui criada, né, o que é um valor para mim, às vezes não é para você. Então, tudo isso às vezes pesa no meu julgamento, de como eu vou, sei lá, contar uma história. Então, querendo ou não, quando eu conto algo, né, eu coloco os meus valores, as minhas crenças, né, tudo em cima disso que eu acredito, né. Então, às vezes, você não entende, às vezes, porque uma pessoa, ela tem uma opinião sobre determinado assunto, né. Então, eu coloquei assim, às vezes a gente não sabe olhar com o olhar do outro, né. A gente não tem aquela empatia. O que é isso? Eu me colocar no lugar do outro. Por que ele pensa assim? Talvez seja porque ele viveu uma história diferente da minha, né? Então, às vezes a pessoa ela foi machucada, né, por alguém, então às vezes por isso que ela tem esse pensamento, por isso que ela tem a sua opinião, tá? Então isso que é a empatia, eu entender por que o outro pensa diferente de mim, né? Então, às vezes, sei lá, o que é importante para um adolescente que mora lá na África? Será que é importante para ele, sei lá, estudar? Ficar só estudando o dia inteiro? Ou será que para ele é importante ele sobreviver, né? Saber o que ele vai comer amanhã? Então, olha só, a empatia, né? Eu me pôr no lugar do outro, eu olhar com o olhar do outro. Então, tudo isso, pessoal, toda essa reflexão filosófica vai estar nesse poema aí, tá? Então, por isso que eu quis trazer esses tópicos aí para ajudar vocês a interpretar o poema, tá? Até coloquei assim, ó, se eu fosse você, tivesse a sua história de vida, talvez eu visse o mundo de outra forma, né? Então, isso daí é pra gente também ser tolerante, né? Não ficar, às vezes, criticando o que o outro acha. A gente não sabe, né, a história de vida dele. Bom, então, gente, para finalizar, né, então, assim, as atividades da semana do dia 15 ao dia 20, tá? O prazo de entrega, né, dia 24/6, quarta-feira que vem, né? Então, o que é para fazer? Então, responder as atividades do Caderno do Aluno, volume 2, das páginas 106 a 110, que vai tratar dessa aula que eu acabei de dar aqui para vocês, ok? E vai ter o que? Atividade interdisciplinar, que é aquela lá da pandemia, né, contextos e perspectivas que nós fizemos sobre a Covid-19. Então, aqui no caso, vocês vão fazer um infográfico, né? Eu vi que todo mundo criou o conto baseado, né? Alguns alunos criaram o conto baseado nas pesquisas, né, que tratavam sobre esse tema. Então, agora, gente, nós vamos fazer um infográfico, tá? Não se assustem, o que é um infográfico? Professora, eu ia fazer gráfico de novo? Só que é um gráfico diferente.
tá? Ele é um gráfico que vai ter os elementos visuais e vai ter o texto também. Ele é construído de maneira diferente, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. E essa atividade vocês vão postar numa ferramenta que se chama Padlet, tá? Então vocês vão ver bastante tutorial, como que mexe, como que vai postar lá. Então assim, as atividades do caderno do aluno vocês vão postar para mim no e-mail, tá bom? Essa daí do infográfico vocês vão postar na ferramenta Padlet, tá? Então depois eu vou conferir lá os alunos que postaram na ferramenta. E além de você fazer o seu infográfico, eu vou criar uma análise crítica daquilo que você falou, né, que você postou. Então, como a gente está falando da Covid-19, né, eu vi que teve gente que criou conto falando sobre assim, alguns políticos, né, que se aproveitam da situação da pandemia, às vezes para superfaturar equipamentos, né. Então, você vai fazer uma breve análise crítica da situação que você está expondo ali, né, no seu infográfico. Bom, então aí tem mais informações, né, o que é o infográfico, né, que é a união da parte verbal, né, quando eu falo de parte verbal, quero dizer de palavras e visuais, né, da não verbal. Então eu trouxe aqui alguns exemplos. Ó, esse exemplo aqui tá bem assim do que a gente vai fazer, porque foi o tema, né, da Covid-19. Então aí o que eu fiz? Eu criei, né, então eu usei um desenho, peguei o vírus. Estão vendo que é um gráfico bem diferente, né? Então ele foge um pouco daquela coisa da matemática. Então aí dentro, o que eu coloquei as informações? Então nesse infográfico eu quero falar sobre os casos da Covid-19 no Paraná. Então aí eu estou mostrando o quê? Que de 30 a 39 anos teve quantos casos? Teve 69, né? De 6 a 9 anos teve um caso só, tá bom? Então vocês estão vendo que é uma coisa simples, tá? Que vocês podem fazer no caderno, né? Pintar, tá bom? Faz uma coisa bem caprichada, né? Quiser tirar uma foto para postar lá. Quem conseguir fazer pelo computador, pode fazer, tá? Aqui um outro exemplo, ó, essa atividade aí até tem no livro didático do primeiro ano, que está falando sobre consumo de água. Então ele usou a figura humana para falar sobre o consumo de água em vários países, então ele fez um comparativo aí. Então vocês estão vendo que não é difícil, tá, gente? Então é uma coisa assim bem tranquila de fazer. Bom, então pessoal, então para hoje, então é isso daí, tá? Qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo, tá? E não deixem de fazer as atividades e não deixem acumular, ok? Então um beijo para vocês.